No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas ele começa dizendo que esse é o relato de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, tudo que nós vemos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por mais grandioso que seja, é apenas o início da história. Só que nós sabemos exatamente em Atos capítulo 1, Jesus Cristo se despede dos seus discípulos e ascende aos céus exatamente para retornar ao Pai. Mas ele disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas. Portanto, se os evangelhos são o início da obra de Jesus, a partir de Atos é a continuidade da obra de Jesus, só que agora através da igreja, através dos seus discípulos, através das nossas vidas. E quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, muita coisa pode nos impressionar. Nós vemos sinais, nós vemos maravilhas, nós vemos os mais variados milagres. Nós vemos paralíticos andando, nós vemos mortos ressuscitando, enfim. É um relato empolgante de tudo que Jesus pôde fazer através da igreja. Mas, na minha opinião, não tem milagre maior do que aquele relatado em Atos 4, versículo 32. Porque o que deve nos impressionar e o que deve nos trazer essa lógica de milagres não são as curas físicas e, portanto, temporárias, que apenas geram um remendo ao corpo que um dia vai de fato falecer. Mas é a cura que se perpetua, é a cura que atinge a eternidade. E é isso que nós vemos em Atos 4, versículo 32, quando o texto nos diz que uma era a mente, um era o coração e todos mantinham-se unidos por causa do Evangelho. Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, se cumpre a oração de Jesus feita em João capítulo 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um, para que eles estejam em nós e nós estejamos neles. Então, quando eu olho para a Igreja de Cristo, eu vejo esse grande milagre de uma multidão de pessoas completamente diferentes, com gostos diferentes, ou como diria a Bíblia, um povo de toda tribo, de toda raça, de toda nação, de toda língua, deixando de ser uma multidão, deixando de ser um aglomerado de pessoas diferentes, para transformar-se numa comunidade. Nós vivemos em tempos onde cada vez mais cada um pensa apenas em si. São os meus desejos, são os meus projetos, são os meus sonhos, é a minha privacidade. Tudo está cada vez mais volúvel, tudo está cada vez mais superficial, tudo está cada vez mais virtual. E em Jesus e através de Jesus, nós vemos um milagre acontecendo. Pessoas pensando cada vez menos em si mesmas e trabalhando com uma lógica de comunidade. O povo de Deus, os discípulos de Jesus, a Igreja de Jesus Cristo, é isso. É um povo que antes era multidão, mas agora se transformou em comunidade, onde não há mais um pensamento egocêntrico, onde não há mais aquilo que eu quero, mas assim aquilo que o outro precisa. E não apenas naquilo que o outro precisa financeiramente, materialmente, mas se o outro precisa de atenção, se o outro precisa de afeto, se o outro precisa de uma oração, se o outro precisa de uma palavra de encorajamento. É na comunidade de Cristo que nós podemos encontrar essas coisas. Então eu me sinto privilegiado e sou grato a Deus por poder fazer parte dessa família, onde nós oramos ao Pai Nosso e percebemos que temos muitos irmãos e, portanto, jamais estaremos sozinhos. A minha oração é que eu aprenda a ser cada vez menos egoísta, a cada vez mais ter os olhos abertos para as necessidades dos meus irmãos, daqueles que me cercam, e vivenciar e ser resposta da oração que Jesus fez lá no Evangelho de João. Que nós sejamos um, que tenhamos a mesma mente, o mesmo coração. Eu penso que o mundo seria bem melhor se as pessoas tivessem essa mesma pretensão. Ao invés de uma rivalidade de uns para com os outros, uma cooperação em prol de um entendimento de que juntos nós somos mais fortes e que essa é a vontade do Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. E que você possa cada vez mais viver com o auxílio do próprio Deus essa nova configuração de vida, que é a vida em comunidade. Que Deus te abençoe.